Eles estavam com Cristo, caminhavam com Ele, ouviam a sua voz, mas mesmo assim Jesus olhou para eles e disse-lhes: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Como é que é possível estar com Cristo, andar com Ele e não saber de que espírito se é? É que eles não eram incrédulos, não eram inimigos, eles eram discípulos. Mas parece que eles estavam a manifestar um espírito completamente desalinhado. O problema não era com quem eles estavam, mas era o que estava a sair de dentro deles. Eles estavam no lugar certo, com a pessoa certa, a ouvir aquilo que era correto, mas mesmo assim o interior deles estava desalinhado e precisavam de repreensão. O problema não era a geografia espiritual deles, mas a fonte invisível que os movia. Bem-vindos ao canal Pneuma, eu chamo-me Nuno Santos e hoje é dia 15 de maio de 2026. Este assunto levanta uma questão, é que o espírito do homem pode estar errado ou será que há algo misturado com ele a falar através dele? E se o problema não estiver no espírito, no nosso espírito em si, mas naquilo que o envolve, que se misturou com ele e o destruiu? Porque nem tudo o que parece espiritual vem do espírito certo. Então, e se o nosso espírito também puder estar assim? Eu achei muito interessante esta expressão. Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. E estas palavras estão encaixadas naquele relato em que Jesus e os seus discípulos estão a passar por Samaria e os samaritanos não os recebem. E então os discípulos dizem a Jesus: Senhor, queres que nós invoquemos fogo do céu para os destruir a todos? E isto está em Lucas 9:55, que diz assim, 54 e 55. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. E eu achei esta expressão muito interessante. Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. E decidi, então, fazer uma pesquisa um bocadinho mais a fundo. E deparei-me que nem todas as traduções da Bíblia têm esta frase. Por exemplo, outra tradução da Bíblia, que é a Nova Versão Transformadora, diz assim: Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu. Ponto. E acaba por aqui. Outras versões têm esta parte que eu vou colocar a vermelho. Depois dos repreendeu, aparece dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Depois começa o versículo 56. E foram para o outro povoado. Esta parte a vermelho não aparece em todas as traduções da Bíblia. Aparece apenas em algumas. Antes de passar à explicação disto, eu queria fazer duas notas de rodapé. Embora fosse conveniente para mim usar apenas a versão longa, que tem esta frase que nós vamos explorar, mas conforme nós dissemos logo no primeiro vídeo deste canal, este canal está comprometido com uma exegese honesta. Isto é, uma interpretação bíblica honesta. O objetivo deste canal não é vender doutrina, não é trazer inovações espirituais ou provar alguma teoria. É procurar honestamente o que é que o texto realmente diz. E deparámos-nos com estas duas versões de Lucas 9:55 e vamos então apresentar isso a quem nos está a ouvir. Segunda nota de rodapé que eu quero deixar claro. Muitos cristãos acabam por tropeçar nestas questões quando veem dois versículos com duas versões diferentes. Como é que é possível? Como é que Deus permitiu uma coisa destas? Haver traduções com partes que não se tem dúvida se é inspirado, se não. Como é que é possível? Há cristãos que tropeçam nisto. Porquê é que isto acontece? Porque o problema é que o cristão está mais focado na letra, na página, do que o espírito que a inspirou. Se vocês tiverem dúvidas sobre este assunto, ou se isto vos incomodar de alguma forma, vejam o vídeo anterior, que é o vídeo B02, o espírito vem antes da página. Vejam o vídeo e vai ficar claro porque é que os cristãos às vezes tropeçam neste tipo de versão, de haver várias versões do mesmo versículo. Passando à frente. Então, porquê é que existem duas versões de Lucas 9:55? É uma resposta rápida e simples.
tem a ver com crítica textual. Isto é, existe a versão longa, que é aquela versão que tem aquela frase que está a vermelho. Vocês não sabem de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Esta parte aparece em algumas traduções e é catalogada como a versão longa. Esta versão aparece nos manuscritos mais tardios. Não são os primeiros manuscritos, são os mais tardios. E é encontrado também manuscritos na tradição bizantina e no texto Receptus, que é o manuscrito onde se baseia a tradução da Bíblia King James. Esta é a versão longa e alguns defendem este tipo de versão. Existe também a versão curta, que é mais comum na maior parte das Bíblias, em que diz apenas, mas Jesus voltando-se os repreendeu. Ponto. E acaba por aqui. Porquê é que alguns optam por este tipo de versão? Porque este tipo de versão aparece nos manuscritos mais antigos e considerados mais fiáveis. Desta forma, as edições críticas modernas muitas vezes preferem a versão curta. Então, o que é que provavelmente aconteceu? Muitos estudiosos acreditam que os copistas o que fizeram foi expandir o texto. Isto é, para explicar melhor a repreensão de Jesus, quando diz ele os repreendeu, e passam depois então a explicar o que é que está envolvido nessa repreensão, para tentar harmonizar o versículo com o ensino geral do Cristo. Ou seja, esta frase pode ter sido uma interpretação antiga que foi inserida no texto. Se isto realmente aconteceu, essa frase não tem o direito de estar no texto, ok? Mas, no entanto, alguns eruditos dão o benefício da dúvida e alguns optam por usar essa frase. O ponto é, mesmo que esta frase, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, mesmo que esta frase não seja original, a ideia dela é totalmente bíblica, porque o espírito desta frase está espalhado por todo o Novo Testamento, porque a Bíblia deixa claro que o homem pode manifestar um espírito desalinhado e pensar que está certo. O homem pode pensar que está alinhado com Deus, quando na realidade está a ser movido por outra disposição interior. Que existe mais de uma fonte espiritual para influenciar o homem. Não é apenas a de Deus, existe outra. Existe a carne, existe outro tipo de influências que pode corromper a ação da pessoa. A fonte daquilo que a pessoa faz pode não vir de Deus. Nem toda a espiritualidade vem do Espírito de Deus. Isso é visível em alguns versículos bíblicos. Por exemplo, 2 Coríntios 11, 3 e 4. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, está aqui a falar de outro espírito, outro evangelho, outro Jesus, certo? Embora preguem Jesus, mas isso é outro espírito, não é o espírito do Cristo. Esse é o outro Cristo, é outro evangelho. Ou então, Romanos 8, 5 e 6, diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. Estão a ver aqui um conflito. Há aqui duas mentalidades, há aqui duas inclinações interiores, há aqui duas fontes dentro do homem. Lá está. Esta frase, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, tem respaldo no resto das Escrituras. Demos apenas 2 exemplos. Ou seja, mesmo esta frase longa de Lucas 9,55, mesmo que seja uma adição posterior, o espírito dela está coerente com o resto da Escritura e nos ensinos de Cristo, porque não contradiz os ensinos de Cristo, mas é coerente com os ensinos do Cristo. Uma pessoa pode estar com Cristo, seguir Cristo, defender Cristo e ainda assim manifestar outro tipo de espírito, porque a pessoa pode pensar que está a defender a Deus e estar a ser energizada por outra fonte. Então, o contexto desta passagem, Lucas 9, 54, conforme nós já referimos, eles iam passar por Samaria, não foram recebidos, então o versículo 54 diz, ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para os destruir? Porquê é que eles dizem fogo do céu? Porquê fogo do céu? Notem que isto tem precedente bíblico, porque Elias fez cair fogo do céu no confronto com os profetas de Baal. Isto está em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 36. Aquilo que os discípulos estavam a dizer, estavam a invocar um personagem bíblico.
Eles tinham aqui um precedente bíblico, ou seja, eles achavam que estavam a agir biblicamente. Os samaritanos não nos aceitavam, então nós podemos invocar fogo do céu. Se Elias fez isso, então nós temos aqui uma razão maior para invocar fogo do céu, porque não estão a aceitar o Filho de Deus que nos foi enviado. Só que Jesus corta à direita e diz que vocês estão completamente desalinhados com o Espírito que deveriam estar a manifestar. Ou, conforme diz a versão curta, os repreende. E esta expressão espécie de espírito, em linguagem simples, vocês não percebem que tipo de espírito está a influenciar a vossa atitude, a vossa disposição interior, a vossa fonte de atitude. A influência espiritual por trás do comportamento não é o espírito do Cristo, não é o Espírito de Deus. E chegamos aqui a um ponto central. É que o homem pode pensar que está alinhado com Deus, ainda assim manifestar outra fonte interior. E isto lá está, destrói completamente aquela falsa segurança religiosa. Eu sou dedicado a Deus, eu sou batizado, eu uso a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu até sou pregador. Pois, mas vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Isto é, vocês não percebem que tipo de espírito está a influenciar a vossa atitude. Nós agora vamos fazer referência a um autor do século XIX, que é Oswald Chambers. Ele foi um pregador, professor bíblico e escritor escocês. Nasceu em 1874, ele morreu novo em 1917, no Egito, durante a Primeira Guerra Mundial. Ele é autor de vários livros, inclusive este de Psicologia Bíblica. E ele faz um comentário acerca de Lucas 9:55. Ele não entra na questão da crítica textual, qual é a versão, longa ou curta, ele não fala sobre isso. E ele entra diretamente no assunto e ele faz um comentário muito interessante sobre esta expressão do Cristo. Vós não sabeis de que espécie de espírito vocês sois. E ele vai diretamente à fonte invisível das ações humanas. Vamos então ler o livro dele. O livro está em inglês, nós vamos pegar neste parágrafo, vamos traduzi-lo. E diz assim: os discípulos conheciam suficientemente bem Jesus Cristo para saber que ele tinha intimidade com poderes sobrenaturais. Mas ainda tinham de aprender que é possível ferir o pecado e, ao mesmo tempo, servir-se a si próprio. Nós já vamos falar um pouco desta frase. Depois diz: mas ele voltou-se e repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. É possível fazer o que é certo com o espírito errado. Estes eram os mesmos homens que, pouco tempo depois, pediram para se sentarem um à tua direita e outro à tua esquerda na tua glória. E um deles, a ver Atos 8, foi enviado por Deus a Samaria, onde percebeu qual era o fogo que Deus iria enviar, a saber, o fogo do Espírito Santo. Vamos começar por esta frase aqui. É possível fazer o que é certo com o espírito errado. Lá está, isto muda tudo, porque o problema deixa de ser apenas se está biblicamente certo ou não, mas de que fonte é que isso procede? Isto é, qual é o espírito que está a energizar essas ações? Porque pode ser biblicamente correto e vir de uma fonte errada, de uma fonte diferente. Porque os discípulos, eles tinham um zelo, queriam defender a Cristo, queriam julgar aquilo que estava mal. Tiago e João estavam até a usar Elias como precedente bíblico, tinham base bíblica para aquilo que queriam fazer. Isto é, externamente, parecia que havia ali zelo espiritual, justiça, acompanhado da autoridade divina, mas Cristo corta à direita, a vossa fonte interior. O espírito por trás da vossa ação está errado. É possível ter base bíblica, ainda assim operar num espírito errado. Porque um ato exterior é uma coisa, e a fonte invisível de onde procede o ato é outra. E é isto que Cristo está a cortar à direita, tanto que ele os repreende. Os discípulos, eles não estavam a agir como ateus, como pagãos, como inimigos de Deus, não, pelo contrário, estavam do lado de Cristo, acreditavam em poderes sobrenaturais, do fogo que cai do céu, usavam até linguagem espiritual e até fizeram referência bíblica a Elias. Mas interiormente algo estava misturado. E o autor aqui está a tocar numa distinção entre uma mistura invisível. Uma pessoa pode atacar o pecado, pode defender uma doutrina, pode corrigir heresias, denunciar erros, para ser espiritualmente correta e, simultaneamente, estar movida por ego, orgulho, irritação, desejo, ambição, o prazer em condenar, alguma vaidade, sei lá, necessidade de controle.
É isto que este autor está a dizer com a expressão ferir o pecado e ao mesmo tempo servir-se dele. Vocês estão a atacar o pecado, mas estão-se a servir. Vocês estão a comer uma fatia do bolo. Lá está. Aparentemente a pessoa serve a Deus, mas interiormente continua a alimentar o seu ego, porque a razão de estar a fazer aquilo pode não ser a mais correta. O espírito por trás pode não ser o mais correto. Por isso é que Cristo corrige a direito. Corrige não apenas o ato, não façam isso, mas ele vai mais longe, Cristo revela a origem invisível daquele impulso. Não é apenas vocês fizeram mal, não. Vocês nem percebem de onde é que isso está a vir. E este espírito dos discípulos do Cristo reaparece depois, porque o autor fala aqui sobre um episódio em que os discípulos chegaram ao pé de Jesus: olha, dá-me o lugar da direita e o lugar da esquerda na tua glória. Lá está, estão aqui a falar em lugares de honra, de posição de destaque, autoridade. É o que diz aqui o livro. Estes eram os mesmos homens que, pouco tempo depois, pediram para se sentarem um à tua direita e outro à tua esquerda na tua glória. O mesmo Espírito que cria que fogo descesse do céu, também cria posição, honra, destaque, exaltação, importância e reconhecimento. Estamos a ver como é que eles estavam a atacar o pecado, o que era errado, mas estavam-se a alimentar dele. Está aqui uma verdade misturada com o nosso ego, o desejo de justiça misturado com outros objetivos, com os desejos da alma, um zelo misturado com a ambição interior. Isso é manifestado nas ações destes homens. Havia aqui uma mistura invisível e é isso que Cristo identifica. Porque uma coisa pode parecer espiritual exteriormente, mas nascer da psique. Isto é, da nossa alma, da nossa vida interior, que Cristo mandou sacrificar. Se vocês amarem a vossa psique, vocês vão perder a vida, certo? E é isto que Cristo está a identificar. Essa vossa atitude está contaminada pela alma, pela psique. A diferença entre uma ação espiritual e a energia da alma disfarçada de espiritualidade é isto que Cristo está a cortar a direito. O homem normalmente consegue distinguir um ato, discernir um ato, mas Cristo discerne o espírito por trás desse ato. E lá está aqui o perigo religioso, que isto aconteceu com grupos religiosos, como os fariseus, a Inquisição da Igreja, a Reforma Protestante, fanáticos religiosos, perseguições doutrinárias, os ministros da Justiça, que hoje são muito comuns no século XX e XXI, seitas autoritárias. Pessoas que afirmam a defender a Deus, mas podem estar a operar noutra fonte espiritual. O problema não é apenas o que fazem, mas de onde vem aquilo que eles fazem. Qual é a energia que os está a motivar? E nós percebemos a reação do Cristo, a repreensão que lhes faz, porque o objetivo que Cristo tinha com os samaritanos era diferente daquilo que os discípulos tinham em mente. Isso ficou depois evidente mais tarde, porque Samaria realmente recebeu fogo do céu, recebeu. Mas o autor diz, um deles, ver Atos 8, foi enviado por Deus a Samaria, onde percebeu qual era o fogo que Deus iria enviar, a saber, o fogo do Espírito Santo. O verdadeiro fogo de Deus não era o de vingança, não era aquele de Elias, mas era o fogo pentecostal do Espírito Santo. Desta vez, o fogo que iria descer do céu não era destruição, mas era um fogo regenerador do Espírito Santo. Isso depois está em Atos 8:17, que diz: então Pedro e João lhes impuseram as mãos aos samaritanos e eles receberam o Espírito Santo. Os mesmos homens que quiseram destruir Samaria com o fogo do céu, eles mais tarde perceberam que o fogo que iria cair do céu seria o do Espírito Santo, da graça, da transformação, da vida de Cristo nos samaritanos. Há aqui um contraste entre o fogo que iria consumi-los, que os discípulos desejavam, e o fogo que iria a fazer uma nova criação. E era este o Espírito que estava por trás do Cristo, que os discípulos não estavam a manifestar. E agora fica tudo mais claro, porque Cristo não veio destruir homens, não veio destruir samaritanos, mas veio libertá-los, veio curá-los, veio vivificá-los. E foi isto que os discípulos não conseguiam entender, que não era esse o Espírito que estava a operar neles. O Espírito que estava a operar neles era a sua própria alma, a sua psique, o desejo de ambição, o desejo de punição, mas com o Espírito errado, com a motivação errada.
Por isso diz Lucas 9:55, mas Jesus voltando-se os repreendeu. E depois diz, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. E agora esta parte que eu quero destacar. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Esta parte não aparece em algumas traduções, mas, no entanto, não entra em conflito com o resto das Escrituras. Com o livro de Atos, capítulo 8, versículo 17, em que nós percebemos que o Filho do Homem não veio para destruir samaritanos, mas veio salvá-los. Veio fazer deles uma nova criação, uma esperança de vida e não de destruição. Vamos ver este assunto de outro ângulo, de outra perspectiva. Não vamos agora falar do comportamento, mas da estrutura interior do homem. O que é que nós queremos dizer? O espírito humano é realmente o problema ou existe alguma coisa a revesti-lo, a contaminá-lo, a misturá-lo, a abafá-lo, a distorcer a sua manifestação? Isto é, o espírito é orgulhoso ou está revestido de orgulho? Estão a ver a diferença? Porque uma coisa é um espírito estar completamente corrompido. Outra coisa é um espírito puro estar revestido de alguma prática má. E a questão que se põe é, o espírito humano é realmente o problema? Nós vamos citar outro autor do século XIX, e as suas obras foram publicadas no século XX, o Atman Nee, no seu livro A Libertação do Espírito, e ele desenvolve esta ideia que o problema não está necessariamente no espírito, mas na mistura entre o espírito e a nossa alma. E a ideia central deste autor é esta: o espírito humano em si foi criado para receber e manifestar Deus. Mas quando esse espírito está contaminado pelo exterior do homem, isto é, pela alma do homem, o espírito passa a manifestar essas marcas, esses revestimentos, essas contaminações. Fiz-me entender? Mas nós vamos ler um parágrafo neste livro, A Libertação do Espírito, e diz aqui o seguinte: há muitas referências na Bíblia que descrevem diferentes estados do espírito humano. Algumas pessoas têm um espírito impaciente, outras um espírito inflexível e outras ainda têm um espírito contrito. Podemos também dizer que alguém tem um espírito arrogante, outro um espírito abatido e assim por diante. De onde vêm estas diferentes condições do espírito? Por exemplo, de onde vem a inflexibilidade num espírito obstinado? De onde vem a arrogância num espírito orgulhoso? Certamente o nosso espírito humano, no seu estado normal, não está tingido de nada. Ele foi concebido apenas para manifestar o puro Espírito de Deus. Como é possível, então, que se fale de um espírito duro ou inflexível, orgulhoso, arrogante, inflexível, ciumento? Estão a ver o que ele está a trazer a atenção. E ele agora vai usar expressões de homem exterior e homem interior. Quando aparece agora homem interior, ele está-se a referir ao espírito do homem. Quando fala de homem exterior, está-se a referir à alma. Eu, durante a leitura, vou substituir as palavras para ser mais fácil de compreensão. Então diz assim: a resposta é: quando o homem exterior, isto é, quando a alma, e o interior, isto é, o espírito, não estão separados, a condição do homem exterior, isto é, da alma, mistura-se com a do espírito. O espírito é inflexível porque está revestido da inflexibilidade da alma do homem. O espírito é orgulhoso porque está revestido da arrogância da alma do homem. O espírito é ciumento por causa da inveja da alma do homem. Originalmente, o espírito é neutro na sua natureza, mas pode assumir o caráter da alma do homem se esta não estiver quebrantada. E depois ele diz mais à frente: portanto, para purificar o espírito, não se deve tratar o espírito, mas sim a alma do homem, certo? Devemos compreender que o problema não está no espírito, mas na alma do homem, no homem exterior. E lá está, isto aqui muda tudo, porque a questão que ele está a pôr aqui é: o espírito foi criado assim ou ficou assim, contaminado pela alma? Porque as pessoas dizem: eu tenho um espírito duro, ou um espírito arrogante, ou um espírito impaciente. A pergunta que o autor está a fazer é: o espírito foi criado assim ou foi revestido dessas características de impaciência, de arrogância, de dureza? Como é que funciona? E ele diz aqui que, originalmente, o espírito é neutro na sua natureza. É neutro, não está maculado. O problema não é o espírito, o problema é a mistura. E ele está a dizer que o espírito humano
Em suma, após a queda ficou misturado com o ego, com emoções, com vontade própria, com orgulho, uma alma não sacrificada, no sentido, conforme diz o Senhor Jesus, tendes de odiar a vossa alma, esta alma ainda não está odiada, a nossa psique não está odiada, e é isto que pode estar a contaminar a manifestação do Espírito, porque conforme ele diz, o Espírito é neutro. Lá está, a ideia que ele passa é que a alma do homem contamina a manifestação do espírito da pessoa. O orgulho, a inveja, o ego, a agressividade, passa, de certa forma, a tingir aquilo que sai do homem. Passa a revestir aquilo que o espírito manifesta. O espírito não é orgulhoso, está revestido de orgulho. O espírito não é arrogante, está coberto do ego da pessoa, certo? E isto lá está, isto encaixa com Lucas 9, né? Porque os discípulos estavam com Cristo, tinham boas intenções, mas tinham um espírito desalinhado. O espírito em si não era o problema era a mistura. A alma revestir o espírito, o homem exterior, a alma a abafar o espírito. E é esta a ideia que o autor quer trazer. No entanto, eu quero trazer aqui à atenção também uma tensão que surge na abordagem deste autor. Porque ele faz esta afirmação, eu concordo com ela, mas, no entanto, quero referir isto. Que em Lucas 9:55, o Senhor Jesus não está a dizer que a vossa alma está a contaminar o espírito. Que está a dizer, vocês não sabem de que espírito sois. Certo? Parece que Cristo está aqui a identificar o problema que está mesmo no espírito da pessoa. O autor aqui está a passar a ideia de que o espírito humano em si foi criado por Deus, que o problema não está no espírito em si, mas na mistura entre o espírito e a alma. Mas o versículo, a leitura que nós fazemos direta, não faz esta separação técnica, ok? Se nós tivéssemos que perguntar a este autor como é que ele responderia a isto, mas parece que Jesus está a falar do espírito e não da alma que contamina o espírito. Como é que ele responderia a isto? Se ele fosse vivo, não é? Porque ele já morreu. Possivelmente aquilo que este autor iria dizer é que Jesus está a falar do espírito manifestado, não da essência original do espírito. Isto é, aquilo que estava a sair dos discípulos era espírito misturado, um espírito já colorido pela alma do homem. Ele iria responder assim, quase de certeza. Mas já está, eu concordo com este ponto de vista deste autor, porque está de acordo com o resto da Escritura. Porque Lucas 9, embora não faça diretamente esta distinção técnica que a alma está a contaminar o espírito, mas isto aparece em outras passagens da Bíblia, como por exemplo Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é como uma espada que divide a alma do espírito. Se divide é porque estão contaminados, estão unidos. Né? Está ali um elo que não deveria existir. Então a espada divide. Encaixa, certo? A explicação deste autor encaixa no contexto bíblico. Ou então, 2 Coríntios 4:16, que fala sobre... diz que nós, no nosso exterior, estamos a definhar e no nosso interior nós somos renovados. Há aqui uma distinção entre exterior e interior. Estão a ver a ideia? E é isto que o autor quer passar. Esta ideia de alma corromper o espírito. Hebreus 4:12 é um texto que deixa claro que essa distinção, essa divisão tem que acontecer. E pode ser isso que esteja a acontecer, o nosso ego, a nossa alma, o nosso eu, as nossas emoções, a vontade, estar a contaminar o nosso espírito, que é neutro. E o autor oferece aqui uma explicação interessante para percebermos como é que alguém pode estar perto do Cristo, ainda assim manifestar interiormente, estar desalinhado. Porque talvez o maior problema espiritual do homem não seja a ausência de espiritualidade, mas a mistura. Durante este vídeo nós tentamos passar uma ideia que podemos manifestar um espírito misturado com a alma. E usamos dois autores, Oswald Chambers e Watchman Nee. E tentamos relacionar com Lucas 9:55, Hebreus 4:12 e o contexto das Escrituras. Porque o problema não é apenas tanto o comportamento, mas a fonte invisível que o alimenta. Porque nem tudo o que parece espiritual vem do Espírito Santo. O homem pode defender a verdade, pode usar a Bíblia, pode até citar precedentes bíblicos, assim como fizeram os discípulos de Jesus em Samaria, queriam fazer
descer fogo do céu, pareciam cheios de zelo, combater o erro, denunciar o pecado, mas mesmo assim manifestar um espírito contaminado pela sua alma, pela sua ambição, pelo seu ego. Isto talvez seja precisamente isto que explica a existência de seitas, de extremismos, fanatismo religioso, perseguições, manipulação religiosa, guerras em nome de Deus, a existência dos tais ministros da Justiça mencionados na Carta aos Coríntios, e tudo isso resulta em manipulação espiritual e uma espiritualidade adulterada. Por isso, esta frase, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, funciona quase como um raio-x espiritual, porque Cristo não corrige apenas o ato, mas a origem invisível do ato. A fonte, a mistura, o impulso oculto, aquilo que fala por trás do homem, aquilo que está por trás do zelo religioso. E o maior problema é a alma conseguir revestir-se de espiritualidade. E talvez seja por isso que duas pessoas podem estar a falar de Deus, usar a Bíblia para ser espirituais, ainda assim manifestar espíritos completamente diferentes, opostos. No próximo episódio nós vamos entrar numa questão um pouco mais delicada. E se parte daquilo que nós chamamos espiritual nem sequer vier de nós? E se existirem influências, pensamentos, impulsos e até espiritualidades que o homem confunde consigo próprio? Porque talvez o ser humano seja muito mais permeável ao invisível do que imaginamos.